Olá pessoal, aqui é o autor Marcos Mota e hoje eu estou gravando esse vídeo para responder a uma pergunta, uma dúvida que me foi enviada pela Ana Guimarães de Juiz de Fora. Eu fiquei surpreso, a Ana, eu achava que ela fosse uma leitora mirim minha, né, uma adolescente ou uma jovem, e eu descobri que ela é a mãe de uma leitora, na verdade. E ela me escreveu e ela me acompanha, ela tem gostado dos vídeos sobre escrita, sobre roteiro, e ela me perguntou o seguinte. Ela falou o seguinte: eu estou tentando escrever uma história, mas sempre ouvi dizer que devemos começar pelo fim. Eu não consigo, pois os personagens tomam vida e personalidade na minha cabeça à medida que eu escrevo. O personagem deve estar pronto, a história deve estar pronta, tem que ter um começo e um fim antes que eu comece a escrever? Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Bom, vou falar a minha metodologia de escrita. Obviamente que vários escritores fazem diferente, de forma diferente. Não existe uma forma única, uma forma, vamos dizer assim, não, essa forma é a correta, mas existem maneiras da gente fazer a coisa otimizada, vamos dizer assim, né? O primeiro livro que eu escrevi, em 2009, eu não tinha roteiro nenhum dele pronto. O que eu chamo de roteiro? Roteiro eu chamo de roteiro aquela sequência de eventos que vão acontecer na história. Antes que eu comece a escrever o livro, eu geralmente hoje eu faço um roteiro. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, eu faço um roteiro que eu chamo de roteiro capitular. Primeiro eu determino que a história o livro vai ter 12 capítulos. Pode ser que isso mude no decorrer da escrita, mas eu tenho que ter uma definição inicial. Então eu defino 12 capítulos. E aí eu vou estruturando cada capítulo, que vai acontecer em cada capítulo, eu estruturo em uma frase. Então eu chamo de roteiro capitular, por capítulo. Então no primeiro capítulo, o personagem Isaac, ele está num parque de diversões e eu apresento o objeto de poder dele, da matemática. Capítulo 2, ele recebe um convite para ir conhecer a rainha na capital do reino. Então eu vou fazendo assim uma frase única para cada capítulo. Mais para frente, pode ser no mesmo dia ou nos dias subsequentes, né? Eu vou desenvolvendo essa frase e ela se transforma num parágrafo ou em 2, 3 parágrafos. Então eu vou aumentando. O que acontece? Depois que eu tenho esse roteiro pronto, aí sim eu sento para escrever. Por que eu faço isso? Antes eu não fazia. O primeiro, segundo, terceiro livro que eu escrevi lá em 2009, eu não fiz isso. Então o que aconteceu? O que acontecia, né? Primeira coisa, no primeiro livro eu já estava na página 240 e tanto, mais de 200 páginas escritas, né? E eu não sabia como tirar o meu personagem daquela situação em que eu coloquei ele. Eu coloquei ele numa situação muito complicada, eu não conseguia... O que eu faço agora? Então isso é um problema. Quando a gente não tem um roteiro, a gente pode cair nesse dilema, nesse problema. Você vai entrar numa situação que você vai ter que, às vezes, falhar no seu contexto ali para conseguir arranjar uma solução para o problema que você criou. Segundo problema, o livro ficou com 354 páginas, muito grande, era um livro que eu estava escrevendo e eu queria que ele tivesse no máximo 100 páginas, porque era meu primeiro livro e para adolescente. Eu falei, não, tem que ser um livro curto. Eu tive que ficar escrevendo muito, porque eu não sabia, primeiro, como tirar o personagem, o protagonista daquela situação difícil que eu coloquei ele, também porque eu não sabia onde eu queria chegar. A verdade era essa. Então eu ia escrevendo, até que um momento você vira e fala assim, não, agora tá bom, vou terminar aqui. Então esse é o segundo problema que eu vejo. Um terceiro problema que eu vejo é, se você não sabe aonde você quer chegar com a sua história, se você não tem a questão dramática da história, eu bato nessa tecla, bem definida, e o final que você quer para a sua história, você pode acabar perdendo a coerência da sua história. É tipo aquelas novelas, né, que a gente começa a assistir. Eu lembro antigamente eu assistia a novela começava com um tema, com um propósito, e de repente ela se estendia tanto que tudo aquilo que era o propósito inicial se perdia no decorrer da trama. Então você corre esse risco, e esse risco é muito perigoso para um escritor, você perder a coerência. Sem contar no primeiro e segundo item que eu falei aqui, você já perdeu a coesão, porque o seu texto tem que ser coeso. Se você começa a escrever, tentar inventar uma situação para resolver outra que você não tinha previsto,
você acaba perdendo a concisão do seu texto. Então essas são armadilhas que a gente cai. O que eu recomendo é o seguinte: antes de começar a escrever, no momento eu estou me preparando para escrever um livro. Na verdade, comecei a escrever as primeiras linhas de um adolescente, um livro adolescente, né, que é meu público-alvo, é adolescente, e é sobre um detetive, né? Vamos dizer assim, um detetive, um espião. E a primeira coisa que eu fiz, eu passei meses pesquisando tudo sobre espionagem, né? E atualizando isso para os nossos dias de hoje. Então, se antigamente eles usavam um binóculo para enxergar a distância, uma escuta, usavam um gravador para gravar uma conversa sigilosa, eu falei, como é que eu vou trazer isso para a nossa realidade? Hoje nós temos redes sociais, nós temos um celular que tem aplicativos que fazem isso, nós temos um drone que pode fazer espionagem. Então, eu fui estruturando isso durante meses. E fui montando no Word, no computador, esse meu roteiro para essa minha história. E a coisa mais difícil que eu vejo, uma das mais difíceis, é você encontrar a questão dramática certa, na medida certa para a sua história. Qual que é a função disso? Tudo bem, vai ser de um detetive, vai ocorrer numa escola, são adolescentes, mas o que eles vão ter que fazer? Qual que é a função? Qual que é a missão? Então, você tem que estruturar isso tudo antes. Quando você tem isso já definido, fica muito mais fácil. É igual você viajar. Quando você vai sair de viagem, se você já sabe o seu destino, fica mais fácil, porque você vai estudar, você vai pegar no GPS o caminho, você vai perguntar para amigos quais os problemas na estrada que eles tiveram, qual caminho pegar, alguma situação assim. Você vai planejar para a sua viagem. Para escrever a mesma coisa, você tem que se planejar para escrever um livro, para escrever uma boa história. Certo? Isso se você quiser tornar eficiente a sua escrita, o seu texto, né? Se você não quiser fazer uma roleta russa aqui, vamos fazer assim, né? Vai no tiro, vamos ver se sai uma história boa. Então, planejamento para mim é essencial. Ele é 80% do tempo, da parte toda do trabalho, é planejamento. O 20% mais fácil, vamos dizer assim, é sentar e escrever depois que você já tem tudo planejado. Facilita a sua vida. Então você vai fazer essa viagem. Aí vamos dizer que você está no meio da viagem, você encontra um restaurante bacana, você fala assim, eu quero almoçar aqui, não lá onde eu planejei. Você vai almoçar ali. A mesma coisa acontece, como ela falou aqui, que os personagens vão ganhando vida, e isso acontece de verdade. Os personagens vão ganhando vida, a história vai ficando um pouco diferente daquilo tudo que a gente planejou, mas por experiência própria, ela sempre sai melhor do que o planejado. Quando você tem um planejamento, você tem uma linha guia para seguir, o que vem depois de improviso, vamos dizer assim, o que vem de mudança no decorrer da escrita, sempre melhora o seu texto, sempre melhora a sua escrita. Isso é o que sempre aconteceu comigo. Então, o que vai mudar ali no meio da trajetória, e pode ser também que você chegue no final e mude o final. Vamos supor, você está viajando, você sabe para onde você vai, mas você não pagou com antecedência as diárias do local onde você vai ficar, você ainda não sabe. Você está planejando ficar num hotel, você chega lá e decide ficar em outro. Isso pode acontecer, aconteceu, por exemplo, nesse livro meu que vai sair no próximo semestre, A Montanha da Loucura. O final, aconteceu algo no final que eu não tinha planejado, não estava no meu planejamento. E o que saiu no final, para mim, ficou 1000 vezes melhor do que o que eu tinha planejado. Certo? Mas eu tinha um planejamento, eu sabia onde eu queria chegar. Então, quando você sabe onde você quer chegar, você otimiza a sua escrita. Então, ideal é você fazer um roteiro antes, você saber exatamente a sua questão dramática e todos os dilemas que o seu protagonista terá que enfrentar. Ok? Ana, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu espero que essa resposta ela atinja também muitos outros escritores, que ela possa ajudar muitas outras pessoas. Eu fico por aqui, Marcos Mota.